Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre esse módulo 1, o que você vai encontrar nesse curso que vai te dar um apoio nas estratégias de leitura. Esse é o foco desse curso. Vamos lá? Estratégias para você ler um texto, em qualquer situação. Claro que aqui a gente está focando mais em enunciados de atividades diversas, tá? Vamos pegar um exemplo de que é isso que nós estamos falando? Olha só, aqui eu peguei um teste, tá? Um teste da prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, para a gente ver essa questão da estratégia leitora, tá? Esse exercício diz o seguinte, o enunciado diz: 2 empregados, sem qualquer punição disciplinar anterior e exercentes da mesma função na empresa, trocaram ofensas físicas que resultaram na dispensa por justa causa de um deles e na suspensão por 30 dias do outro. Diante da situação narrada, assinale a assertiva correta. Gente, vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem uma situação muito comum, muito possível, né, de empregados numa empresa que tiveram ali um desentendimento físico, né, provavelmente uma agressão, e aí gerou, e o enunciado deixa muito claro isso pra gente, os 2 empregados estavam na mesma situação, ou seja, nenhum deles tinha sido punido anteriormente e exerciam a mesma função. Então, não quer dizer assim, olha, um grau, né, de função mais elevado, outro grau. Não, os 2 na mesma função, sem terem tido problema disciplinar anterior. Qual foi a ação da empresa? A ação da empresa foi demitir um por justa causa e suspender o outro. Gente, diante da situação, vai perguntar sobre o quê? Vai perguntar sobre essa ação dessa empresa, porque esse é o problema, não é isso? Quer dizer, eu tenho 2 empregados numa situação, na mesma posição, um deles é dispensado por justa causa, o outro não. Vai perguntar sobre a legalidade, não é? Provavelmente as afirmações vão por aí. Então é isso que a gente tem que pensar, uma situação comum que vai criando um problema, então a gente vai descobrindo qual é o problema. O problema é que não está dito, né? É isso, mas a gente já tem a situação dada sempre é uma situação problemática. Nesse caso, um enunciado de uma situação, ela vai ser sempre um problema. Como é que nós percebemos o problema já? 2 empregados, mesma situação, atitudes da empresa diferentes. É em cima disso que a pergunta vai. Muito bem. Diante da situação narrada, assinale a assertiva correta. Letra A. Aplicação de penalidades distintas constitui faculdade do empregador no livre exercício de seu poder disciplinar. Gente, vamos pensar um pouquinho de forma lógica e de bom senso, né? Se nós estamos numa situação comum, do mundo real, tenho 2 empregados na mesma categoria contratados do mesmo jeito, do ponto de vista do trabalho, das leis do trabalho, eu posso tratar um de um jeito ou de outro? Não. Isso é até anti-inconstitucional. Na verdade, é uma informação que a gente tem fora do texto, mas que ajuda a entender esse texto. Quer dizer, é claro que as pessoas têm que ser tratadas igualmente diante da Constituição. Então, isso aqui a gente descarta por essa lógica da situação e do conhecimento de mundo que a gente tem. Isso é uma estratégia de leitura, certo? B. A aplicação de penalidades distintas se justifica pelo prejuízo que a dispensa de 2 pessoas exercentes da mesma função pode causar no regular funcionamento da empresa. Ora, isso é um problema da empresa. Estão vendo como está focando, o enunciado traz um problema e essa alternativa está focando em outro problema. Estão querendo dizer assim, que essas multas distintas têm a ver com prejuízo. Mas se já davam prejuízo 2 pessoas da mesma função, isso tem nada a ver com a dispensa, não tem nada a ver com a briga. Então, essa informação, por uma questão de lógica, essa alternativa ela já tem que ser excluída, o problema não é esse. Então, ela está falando de uma outra coisa que não é o problema central. Letra C. A aplicação de penalidades distintas não se justifica uma vez ausente a imediatidade. Pode ser. Aqui nós temos que pensar, porque assim, o que é imediatidade? Talvez seja assim, porque não foi... Agora, também um pouquinho de lógica, né? Se a gente entender que imediatidade é de imediato, a gente talvez possa pensar assim, eu vou aplicar penalidades distintas porque não teve um flagrante. Isso é uma questão estranha, né? Não sei se o flagrante, o que a situação nos dá, é que os 2 fizeram a mesma coisa, estavam envolvidos no mesmo problema e tinham cargos iguais e não tinham problemas similares anteriores. Então, a questão do ser flagrante ou não, não parece que tem a ver com essa situação, não é isso? E a letra D, a aplicação de penalidades distintas não se justifica, posto que fere a isonomia, a igualdade no tratamento, está escrito na alfinação, entre os trabalhadores. Por uma questão de lógica, a gente fica com essa. Por quê? Vamos pensar, essa está focada na situação? Tá. Está dizendo que é injusto, porque eles são pessoas que estão no mesmo nível? Sim. Então, respondendo ao problema dado, ela dá uma resposta bem coerente. Vejam, estratégia leitora, não está me chamando para nenhum texto especial, para nenhum assunto especial, é uma situação de trabalho
que eu vou vendo as alternativas e vou relacionando. Tem bom senso? Então, eu estou fazendo escaneamento desse texto, que é uma dessas estratégias que você vai ver. Eu estou fazendo uma observação por tema, né? O tema é o problema que a gente tem. Então, aqui eu vou conseguindo eliminar essas alternativas, que elas vão entrando em contradição com relação ao que a situação problema trouxe, e aí eu chego a uma conclusão, que é a conclusão lógica a partir do que aconteceu. Sendo que tem um outro elemento aqui, que nós podemos pensar também de estratégia leitora, é que as duas últimas afirmações são não se justifica, só elas falam de não se justifica, e as outras têm construtores diferentes. Uma diz se justifica e a outra não usa esse verbo. Então, se as duas estão focadas igualmente no mesmo ponto, que é não se justifica, é provável que a alternativa correta esteja entre elas. O que é verdade é a última. Então, esse é só um exemplo para você ver que as estratégias de leitura que você vai ver nesse módulo servem para você se virar, se organizar, entender e responder as questões apenas por meio de um raciocínio estratégico na leitura de um texto.